Capítulo 3, mais poder para você. Quantas pessoas me colocaram céu, mas está falando ali contra a lei Kashrut, não é? Como é que fica isso quando nós estamos tratando de uma lei que está dentro da Torá e de repente a nossa abordagem ela não é tão clara assim, não é? Mas eu gostaria que vocês valorizassem o que o texto diz acerca de que as coisas são impuras para aqueles que consideram impuras, e é fato real e comprovado isso. Isso não quer dizer que nós não tenhamos ordens do Eterno, como por exemplo, não é? Como nós vamos guardar uma data que o Eterno não ordenou que nós guardássemos, ou coisas assim. Por que nós sugerimos coisas? Porque aquilo que o Eterno nos manda fazer nunca é suficiente. Nós queremos fazer as coisas sempre do nosso modo e nas datas que nós compreendemos melhor e são mais adequadas para a gente, não é? Férias de crianças, não é? Fim de aulas, entre outras coisas mais. As nossas datas, elas são completamente corroboradas pela sociedade, não é? As crianças têm férias no meio do ano, as crianças têm férias de solstício, as crianças têm o solstício de verão e o solstício de inverno. Então nós lidamos com essas datas bastante complexas com relação ao nosso calendário, que também para nós é confortável, não é? Vamos lá, vamos tratar um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje em relação da verdade verdadeira. Página 51, se você não tem o livro, não é? Pensamentos Poderosos, vale a pena você refletir nos conceitos maravilhosos de outros autores, na verdade, que estão todos conjugados aqui dentro, não é? E o que é a verdade verdadeira? Vou ler para vocês um pedacinho. Yohanan João 8,44 identifica, na verdade, o inimigo como mentiroso e pai da mentira, a habilidade de agir deste modo. E ela vai contar a historinha aí, se você não conhece, a historinha de uma aranha, que essa aranha se faz, o nome dela aqui está como Portia, e ela se faz de tudo que é necessário ser feito para ela pegar a sua própria vítima, não é? Ela pegar uma própria aranha, uma espécie aracnídeo também, ela se fantasia do que for necessário para enganar outra aranha. Então, a Joyce achou bastante interessante colocar a Portia para ser analisada. Mas pense só uma coisa, quando nós somos ignorantes, nós podemos desenvolver pensamentos que são tóxicos. Nós começamos a comer absolutamente tudo que nos é colocado para que nós venhamos a engolir. E Hassatan, ele vem com um esquema para nos enganar. Página 52, quero ler um texto para vocês, que ela fala da doutora Caroline Leaf, que ela ensina que no instante que os nossos pensamentos se tornam tóxicos, em outras palavras, tóxicos, cheios de ansiedade, sobrecarregados pela depressão, influenciados por mentiras ou que prejudicam de qualquer outra maneira, pensamentos venenosos. Queridos, nesse momento eu preciso apresentar a vocês, na verdade, o precisar sempre é uma diminuição das coisas, é uma necessidade mas nós estamos com diversas informações sobre a vida das pessoas, e as pessoas elas estão como... sabe quando tira uma caixa que está cheia de barata embaixo, as baratas começam a correr para cada um para um lado, que se coloca como barata tonta? Queridos, se nós pegarmos tudo que é apresentado para nós dentro da internet, não é? Amados do meu coração, a gente agora não vai poder mais tomar um suplemento, ou nós não vamos mais poder fazer, enfim, nos alimentar, não vamos mais poder fazer nada, nem respirar, não podemos ficar no ambiente por causa das ondas, das frequências que estão invadindo o nosso cérebro, entre outras coisas. Queridos, se nós entrarmos nessa neurose, amados do meu coração, como nós vamos poder servir ao Eterno e confiar que Ele tem cuidado de nós? Eu achei bastante interessante hoje, meu filho do coração me mandou um texto e eu quero ler para vocês, porque para mim foi muito importante ver a reflexão dele em relação às Escrituras. Eles foram bombardeados com uma série de informações por causa de um vídeo. E o vídeo, ele sugere você
a comprar um monte de equipamentos para impedir uma coisa que não tem como você impedir essa radiação, queridos, sobre nós. Não tem como fazer isso, não é? E olha só, a não ser que a gente se isole e fique num lugar onde não tenha nenhuma emissão de nada, numa ilha, sei lá onde, em que lugar que poderia acontecer isso, não é? E ele me mandou Teilim 56, 4 e 5, dizendo: em Elohim louvarei a sua palavra. Eu vou louvar a palavra do Eterno. Em Elohim eu pus a minha confiança, eu não temerei o que pode o inimigo fazer em relação à minha vida. Então, queridos, se a nossa confiança está no que o Eterno diz, aguarde que ele vai falar com você. Eu quero compartilhar com vocês, eu até deixei isso lá no canal, nosso canal, no Telegram, o canal da Cel. Se você entrar lá, você vai me encontrar. O meu neto teve um sonho, queridos. Ele teve um sonho que um macaquinho entrava, e esse macaquinho, uma pessoa do nosso meio falava para ele: você tem de matar. E ele falou: mas como que eu vou matar dentro desse ambiente, um ambiente sagrado, um ambiente santo e tudo mais? Depois ele saía e tinha mais 2 gatos ali, e a pessoa querida nossa dizia para o meu neto: você tem de matar. E ele falou: eu fiquei, vó, num estado, tem alguma coisa que está em curso, eu não estou entendendo. E claro, o Eterno nos avisa, e quando a coisa chega, evidentemente, eu nunca ouvi falar de um espírito com aparência de macaco na minha vida. E eu comecei a buscar o Eterno, falei: Senhor, olha, nós passamos por uma situação na área de saúde, uma situação séria, e eu quero compreender. Eu nunca ouvi falar de um espírito que pareça com um macaquinho, que pareça, como ele falou, era um macaco pequeno, um macaquinho. Eu procurei ao Eterno, falei: Pai, o Senhor disse que os meus mestres estariam diante de mim e não se ocultariam. O Senhor tem alguém que já passou por uma situação como essa? Porque o que nós estamos atravessando é uma situação que nós precisamos de orientação. Nós estamos necessitados dessa orientação. Eu sei que o precisar e necessitar são palavras de falta, mas essa palavra de falta eu estava referindo ao Eterno, eu apresentando a Ele as minhas necessidades, embora eu estou procurando mesmo tirar da minha vida como eu uso a palavra possa, ou enfim, todas essas coisas, e nós temos todas as coisas embaixo da autoridade do Mashiach Yeshua. Passou um tempo e o Senhor falou claramente comigo: Kenneth Reagan. Falei: Kenneth Reagan. Então, eu fiquei no outro dia com o nome Kenneth Reagan. Eu fui procurar, como a gente está fazendo estudos sobre os malachim, sobre os anjos. Você que não acompanha o programa Som do Céu, vai no Som de Cloud, né? Nós estamos fazendo estudos sobre os malachim, sobre a ação dos anjos sobre as nossas vidas. E aí, o que aconteceu? Para minha surpresa, dentro de um vídeo, Anjos, que eu vou pedir para a Cacá colocar aí para vocês embaixo do nosso descritivo de hoje, olha só, dentro lá compartilhava o Kenneth Reagan sobre um espírito de morte com a aparência de um macaquinho. Então, queridos, todas as coisas que o Eterno traz para a nossa vida, para o nosso conhecimento, se nós formos ignorantes, que é o tópico aqui, não é? O meu povo padece porque lhe falta entendimento. Mas quando nós descobrimos o que era o tal macaquinho, nós soubemos, nós estamos lidando com um espírito de morte. Nós vamos lutar agora espiritualmente. Então, muitas vezes, amados, nós estamos ouvindo e nos enchendo destas informações. Queridos, eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, aí a pessoa estava lá, não sei, 35 mil views lá na live. Aí falaram: então, você pode nos ajudar? Não posso por causa da exposição. Gente, estava 35 mil views ali no vídeo, e a única coisa que eu consegui compreender é que aquela pessoa não tinha comprometimento com as pessoas para quem ela estava levando a informação. Não tinha compromisso com as pessoas. Ela não queria responsabilidade. Aí ele falou: não, então dá o seu e-mail. Tipo assim, eu não quero contato com ninguém. Eu não quero estar com essas pessoas. Eu quero só tocar o terror. E o duro, queridos, é o fato de nós nos enchermos dessas informações, mas não nos enchermos da palavra. Não estarmos cheios da palavra. Eu quero ler para vocês, eu vou ler inteiro.
na página 52, o final e o começo da 53. Eu vou ler para vocês. Normalmente, não vemos coisas como a preocupação ser um pecado, mas tudo que não procede de fé é pecado. Nós já tratamos sobre isso, como está em Romanos 14, 23. Certamente, não nos preocupamos pela fé, e sim precisamos encarar de fato que a preocupação é pecado e desonra extremamente ao Eterno. Então, amados do meu coração, se eu estou com uma preocupação é porque eu sei que o meu Elohim, o Senhor que compôs o universo, ele é inferior à minha preocupação. Não é? Olha, queridos, qual é o tamanho do Elohim que você serve? Qual é o tamanho daquele a quem você se dispôs a servir? Não é? Amados, se nós não nos ocultarmos na palavra, nós vamos nos encher de coisas extremamente tóxicas neste tempo. Amados, 2020. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Para que me serve 2020, queridos? Porque a palavra diz para a gente não voltar atrás, não lembrar das coisas passadas. Mas eu tenho duas coisas do passado que eu preciso lembrar. As coisas que eu aprendi e os livramentos que o Eterno me deu. 2020, queridos, eu acreditava piamente em tudo que era oferecido com relação à área científica. Tudo, tudo. Problemas na tectônica, nas placas tectônicas, problemas na Mesoatlântica, problemas com relação a corpos celestes. Queridos, pode me falar que um corpo celeste está vindo aí, vai detonar o espaço. Se o Eterno não falar comigo, acabou, queridos. Hoje eu não fico mais apreensiva. Nós tivemos um aviso de explosão, algumas coisas eu nem falo para vocês, de uma ejeção magnética monstruosa que chegaria à Terra aí, na parte solar, não é? No dia 23. E que iria ficar tudo em trevas. E, queridos, eu nem levei ao conhecimento de vocês isso. Porque o Eterno não me falou nada sobre isso. Entende? Yeshua é meu amigo. A Ruach HaKodesh tem total liberdade dentro desta casa. Então, amados, se o Eterno não me traz uma informação, eu não vou correr atrás de informações que eu não deveria ver. Vamos lá? Finalzinho da página 53, é o penúltimo parágrafo. Eu vou ler o texto todo, queridos. A passagem de 2 Coríntios 10, 4 a 6 é muito importante e vamos lembrá-la agora. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas aonde? No ambiente que nós estamos, são operosas no espaço, no universo, são operosas no Eterno, queridos. Nós estamos nele para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento do Eterno e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente ao Messias e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. A ênfase aqui do fortalezas foi dada pela autora. Escondida nessa passagem está a palavra-chave fortalezas, que o inimigo quer fazer na nossa mente, construir fortalezas. O dicionário americano, que ela menciona aqui, define fortaleza como uma cidadela, uma área dominada e ocupada por um grupo especial. Assim, as fortalezas são mentalidades erradas e padrões de pensamentos que se baseiam em mentiras e que permitem que o inimigo domine certas áreas da nossa vida. Eu tive um sonho estranho essa noite e eu acordei, eu estava toda suada, um sonho muito estranho, acordei suada e começou a vir na minha mente alguns pensamentos e na hora eu falei, Senhor, isso não te glorifica, isso não te bendiz, isso não provém do Senhor. Imagina, queridos, você não tem nada com uma pessoa de mal, aí você sonha naquela noite com uma coisa ruim com alguém, e você acorda com pensamentos errados acerca dos outros, queridos. Isso é maligno, maligno. Aí à noite começaram a vir algumas coisinhas na minha mente, falei, Senhor, em nome de Yeshua, eu levo preso todo o pensamento que não glorifica o teu nome. Outra coisa, querido, se alguém estiver intentando alguma coisa negativa contra a sua vida, você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? E entreguei ao Eterno, falei, Senhor, está diante de ti as nossas vidas.
Nós estamos aqui ao seu serviço e não para me preocupar. Aliás, preocupação é pecado. Eu não vou me levantar e me insurgir contra o Senhor. Eu confio em Ti e eu vou dormir, eu estou tranquila, eu tenho paz como um rio, porque o Senhor me justifica em Mashiach e Yeshua. Queridos, meu coração que já estava querendo fazer uma escolinha de samba, né? Ele estava já lá no Tuk Tudush, né? Nesse momento, e ali ele já foi aquietando, entrando no louvor. Comecei a lembrar o louvor que o Rosh Caio trouxe para a gente aí nesse último Shabat, e eu adormeci ouvindo o louvor. Adormeci novamente, tranquila. Se você me perguntar agora quais foram os pensamentos que você teve, eu não me recordo, porque eles já estão cativos, eles foram aprisionados e não têm direito de perturbar a minha vida. Eu não posso ensinar a vocês algo que eu não esteja vivendo, queridos, não é? Vamos lá, é uma das coisas que eu orei de madrugada, eu falei, Pai, nós temos hoje uma aula, um estudo conjunto com a vida de pessoas preciosíssimas que o Senhor separou para estarem crescendo na confiança, e está me assolando um negócio desse por causa de um sonho sem pé nem cabeça aqui, não é? Página 54, queridos, vamos lá. Precisamos, e aí nós vamos à necessidade de novo, eu não usaria mais essa palavra, não é? Examinemos aquilo que acreditamos, a começar a perguntar por que pensamos dessa maneira. Milhões de pessoas estão aprisionadas na armadilha de vida infelizes porque acreditaram em mentiras. Eles podem acreditar que não tem valor, como um dia eu acreditei, e eu também, e perguntar por que nasceram. Elas podem ter uma raiz de rejeição nas suas vidas, que é uma profunda sensação de que ninguém as quer, ou que ninguém acha que elas têm qualquer valor. Quando uma pessoa tem essa raiz de rejeição, imagina todo tipo de coisas que não são reais. Quer que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo? Vou ler outra vez. Vou ler outra vez para você. Olha só. Quando uma pessoa tem esta raiz de rejeição, imagina todo tipo de coisas que não são reais. Por que eu enfatizei, queridos? Porque na semana passada o Eterno falou com a gente como a pessoa que se sente rejeitada distorcia toda a verdade. Toda a verdade fica distorcida quando a pessoa se sente rejeitada. Elas têm uma tamanha expectativa de que sejam rejeitadas o tempo todo, e terminam se comportando de uma maneira que faz com que pessoas sintam desconfortáveis com ela, incapazes de gostar delas. Eu vou repetir, tá bom? Elas têm uma tamanha expectativa de serem rejeitadas que terminam se comportando de uma maneira que faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis na presença delas, incapazes de gostar delas. Frequentemente são ignoradas pelos demais, mas foi a sua própria maneira de pensar que gerou esse problema. Então, queridos, a pessoa já chega lá, eu sou rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não é? E aí o que acontece? Quando chega lá, quando chega naquele contexto onde ela deveria estar feliz no meio do ambiente, aproveitando, estar com a vida, ela está lá, uma tromba de elefante, que não é uma tromba bonita, tromba elegante, quando não é no elefante, viu, queridos? Amados do meu coração, o Eterno não nos fez para isso. Vamos lá, queridos, vamos lá. Página 55. Por exemplo, se você estiver pensando que é inútil, que é um fracasso, você vai fracassar sempre em tudo que você faz. Você deve dizer em voz alta: Deus tem um propósito para a minha vida, e Ele faz com que eu triunfe e tenha êxito. Queridos, esse foi um texto que o Eterno me deu. O Eterno me deu esse texto e me mandou eu falar sobre ele o tempo todo. O tempo todo. Eu falo ele o tempo todo, mas eu não decoro entrar. Eu sei que está em Coríntios. Agora, qual dos Coríntios, não é? Vamos lá. É que a palavra é muito difícil de ter nas Escrituras. Eu acho rapidinho aqui para vocês. Não é? Que essa palavra não tem quase lugar nenhum. Mas vamos lá. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, dou ao Eterno, que no Messias sempre nos conduz em triunfo. Como é que você vai ser conduzido a sua vida? Triunfo, triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos, você não tem noção quanto os seus pensamentos são poderosos. Eu vou compartilhar uma situação que aconteceu. Nós tivemos um caso de um casal amadíssimo do nosso coração e acabou cada um
seguindo um caminho diferente, e nós não aceitamos, evidentemente, nós somos contra qualquer tipo de separação conjugal que não seja pautada nos princípios que as Escrituras claramente advertem, colocando em risco a outra parte, no caso de uma traição contumaz, onde a pessoa não tenha de nenhum modo arrependimento e possa colocar em risco até a vida do outro, não é? E aconteceu que nós vimos uma das pessoas desesperada ali dentro de casa e tudo mais, e o Eterno me deu a seguinte direção, falou: olha, coloca as suas mãos nesta casa e veja aí, veja a tua família unida, veja vocês juntos, louvando ao Senhor, unidos no Senhor. Mas ele não via nada daquilo, pelo contrário, cada dia ele via uma situação maior de distanciamento. Mas ele persistiu fazendo isso, impondo as mãos sobre a casa, declarando que assim seria, que as coisas seriam alteradas, as coisas seriam movidas na direção do que o Eterno tinha para a vida dele. Queridos, acredite você ou não, do jeito que ele visualizou, confiou e declarou diante do Eterno, aconteceu. Não é? Então, amados, essa vitória não é exclusiva de uma única pessoa. A maneira que você crê, que eu creio, que nós olhamos para as situações e nós declaramos coisas sobre as situações, são essas coisas que têm acontecido nas nossas vidas. Preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, não é? Olha só, página 57. Quando os pensamentos errados vinham à minha mente, eu fazia o máximo para levá-los cativos. E eu dizia: não, eu não vou pensar nisso. Eu não vou pensar nisso, não é? Um dia eu lembro-me de ter orado: Eterno, eu não posso continuar assim dia após dia. Assim que levo cativos esses pensamentos errados, eles voltam. O que é que eu devo fazer? Quando você estiver travando um combate, eu já tenho mais equilíbrio agora, queridos. Porque a partir do momento que você consegue prender um pensamento, você interrompe o fluxo. Eu interrompo de várias maneiras. Está vindo um pensamento errado sobre a minha vida, eu vou ligar uma mensagem, eu vou ligar alguma coisa que eu possa tirar minha mente daquilo, não é? Agora, por exemplo, de madrugada, quando veio por meio de um sonho, eu já tinha o exercício de fazer isso tantas vezes, que quando chegou eu falei: eu não quero isso na minha vida, eu não vou pensar nisso, não é? O problema que ela está tratando é quando o pensamento volta. No meu caso, não volta mais. Eu espero que em breve com você também seja assim, não é? Olha, quando você estiver travando um combate, em sua mente, pode ser que se veja fazendo essa mesma oração. Então eu quero compartilhar com você a resposta simples que o Eterno me deu. Ele me disse que tudo que eu precisava fazer era pensar em outra coisa. Quando você pensa em algo bom, não há lugar para pensamentos errados na sua mente. Concentre-se em não tentar ter pensamentos errados, na verdade. Você vai poder aumentá-los. Mas sim encher a sua mente de coisas que, de tão boas, não deixa espaço para as coisas ruins preencherem a sua vida. E isso que eu chamo de pensar deliberadamente. Então, vem lá um pensamento, aconteceu alguma coisa. E outra questão, queridos, é quando coisas são recorrentes. Coisas são recorrentes. Então, vamos supor que você enfrentou alguma situação. Eu tenho um filho que eu luto, eu conheci ele nas ruas. Era um menino de rua, abandonado. A mãe tinha falecido, o pai colocou num lar-abrigo. E quando ele teve uma idade, eu acredito que era 10 anos de idade, ele foi buscar nesse lar-abrigo, mas nunca foi algo positivo, e ele já foi para as ruas. Muito cedo ele foi para as ruas. E nós travamos uma luta contra um espírito maligno de drogas. Mas, querido, se eu ficar olhando que eu estou travando essa luta desde quando ele tinha 11 anos de idade, quando eu o conheci, e agora ele está com 44 anos, e ele vai continuar aprisionado nesse espírito, queridos, eu paro de lutar. Eu paro de lutar. Não é? Por isso eu indico para vocês essa questão de nós lutarmos espiritualmente, que é essa mensagem do Kenneth Reagan. Eu indico para vocês, eu acho que o título é Eu Vi o Meu Anjo. Eu indico para vocês, vou estar passando para você, Cacá, não é? Que nós possamos, o que nós fazemos com a nossa ansiedade? É inevitável que a ansiedade venha sobre nós,
mas eu lanço minha ansiedade. Eu não posso ficar com isso na minha vida, senão eu me torno completamente improdutivo e infeliz. Como que eu vou levar a presença de Yeshua para as pessoas se eu for uma pessoa acabrunhada e infeliz, com o sistema nervoso completamente desbalanceado? É esse Yeshua que as pessoas vão querer para a vida delas? Uma pessoa acabrunhada, uma pessoa zangada continuamente irritada. É esse Yeshua que você quer apresentar para as outras pessoas? Eu não quero. Eu quero apresentar o Yeshua que eu conheço. Eu quero representá-lo, não é? Então eu tenho de ser como ele. Olha só, página 59, importante, se você não leu, concorde com o Eterno. Se você está tendo pensamentos que são contrários àquilo que ele tem para você, concorde com o Eterno. Pelo amor da misericórdia do Pai, venha o reino dele, seja feita a vontade dele na sua vida. Eu queria só ilustrar, aqui nós encerramos o capítulo 3 e nós vamos seguir agora com a lição de casa. Tem todas essas perguntas importantes para você responder. Você já assumiu a responsabilidade por seus pensamentos, entre outras informações importantes de reflexão, não é? Para você ler em voz alta, não é? Quando for ceder a pensamentos errados, é importante você pronunciar em voz alta, porque todas as coisas ruins você pronuncia em voz alta. Eu não sirvo, eu não sou importante, eu não isso, eu não aquilo. Então você aprenda a pronunciar as coisas que o Eterno tem, para que você pronuncie de voz alta, porque está escrito nas Escrituras a importância que nós temos para o Eterno. Pensamentos deliberados é o capítulo 4, que nós vamos estar entrando, mas eu peço para vocês fazerem a lição de casa do capítulo 3. Se você tiver dúvida, é um prazer eu estar com vocês. Agora eu queria falar um pouquinho, esse livro está na internet também, tá, queridos? Cacá não está vendo ainda, né? Quem é Cacá? Cacá é a nossa auxiliar mor daqui do programa Som do Céu, não é? Olha só, O Poder Criativo do Eterno Funciona para Você, de Charles Capps. É a história de um fazendeiro. Olha o tamanho do livrinho, queridos, mas ele tem aí em e-book também. Ele tem e-book para você também. Aliás, eu indico para vocês o e-book, vale a pena vocês lerem, não é? E aqui, queridos, eu queria só trazer algumas coisas que ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve uma derrota muito grande, ele era um fazendeiro, já partiu para o Eterno, mas ele teve uma forte visão do Senhor, um encontro com ele, não é? Que reverteu completamente, inclusive a plantação dele sem chuva, foi de uma quantidade impressionante, não é? Então ele começa o livro falando sobre Mishlei, Provérbios 6:2, que diz: estás enredado com o que dizes os teus lábios, está preso a palavra da tuas bocas. Da tua boca. Esse texto, ele se baseia no fiador, mas nós ficamos fiadores também daquilo que nós falamos. Então ele vai falar como o Eterno revelou isso para ele, mas eu queria contar para vocês o encontro que ele teve com Yeshua. Eu gostaria de ler na íntegra, não é? Em agosto de 1973, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: se os homens acreditassem em mim, longas orações não seriam tão necessárias. Apenas declarar a minha palavra trará a vocês o que desejam. Meu poder criativo é dado ao homem em forma da minha palavra. Eu parei por um tempo com o meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. E esse poder ainda se encontra na minha palavra. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a minha palavra com confiança, com fé. Yeshua falava a palavra quando estava na terra e ela funcionava naquele tempo e também funcionará para você agora. Mas ela precisa ser falada pelo corpo. O homem precisa se levantar, ter domínio sobre o poder do mal pelas minhas palavras. O meu maior desejo é que meu povo crie uma vida melhor por meio da minha palavra falada, pois a minha palavra não perdeu poder só porque ela foi dita uma vez. Ela é igualmente poderosa hoje, como quando eu disse: haja luz. Mas para que a minha palavra seja eficaz, os homens precisam pronunciá-la. E este poder criativo executará aquilo quando for dito com confiança. A minha palavra não está destituída de poder.
Meu povo está sendo destruído pela fala, pelo que ele fala. Eles ouvem o mundo e falam como o mundo fala. Ao observar as circunstâncias, eles perdem a minha palavra de vista. Eles até dizem aquilo que o inimigo diz, não dizem o que eu digo, mas e o Senhor falou isso para nós, por isso que eu fiquei impactada, porque o Senhor falou isso para nós na semana passada. Não falam o que eu digo, mas eles falam o que o inimigo diz. Eles destroem a própria herança por meio de uma comunicação corrupta de medo e incredulidade. Eu só quero dizer para vocês que esse livrinho, acerca da comunicação corrupta que nós estamos enfrentando, esse livro foi escrito em 1976. 1976. Eu estou te falando uma profecia que foi dada para esse homem. Eles até dizem o que o inimigo diz, e eles destroem a própria herança por meio de uma comunicação corrupta de medo e incredulidade. Nenhuma palavra minha é destituída de poder. Ela só não tem poder quando não é falada. Assim como há poder criativo na minha palavra falada, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo para afetar, oprimir todos os que as pronunciam. Não se conformem, mas sejam transformados no corpo da confiança, no corpo da fé, sabendo que as minhas palavras estão vivas para sempre. Creiam, falem, conquistem, para que a sua alegria seja completa e vocês estejam completamente em mim. Confesse a vitória diante da aparente derrota. Confesse a abundância diante da aparente falta. E aí, uma outra situação que está na página 19, quando eu estava ensinando a partir desse texto, Yeshua então veio para ele e disse: eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles dizem, mas eles estão dizendo o que eles têm. Eu disse ao meu povo que eles podem ter o que dizem, mas eles só falam do que eles têm. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, acerca dessa questão importante, para que você entenda a profundidade do que isso representa. Porque nós passamos por uma situação como essa, de ministração do Eterno, quando o Mashiach nos ministrou acerca de falar ao monte, não é? Falar ao monte não é falar do monte, queridos. Falar ao monte não é falar do monte. Você vai ter, e as pessoas, quando elas estão sobrecarregadas, elas costumam dizer isso. Aquela pessoa me falou um monte, não é? Então nós compreendemos que esse monte não é apenas uma questão física, e pode ser um monte mesmo que tenha de ser removido, e o Eterno é poderoso para remover as montanhas que forem necessárias das nossas vidas. Mas esse monte, queridos, são os problemas que se acumulam sobre a nossa vida, não é? E o Senhor colocou para nós com muita clareza, o Senhor Yeshua, da mesma maneira que ele falou em 76, antes, né? Porque a revelação que ele coloca aqui foi em 74, não é? Assim, da mesma maneira que ele falou com ele falou conosco. Falou, as pessoas, elas não estão falando ao monte, elas falam do monte. E elas têm necessidade de proclamar que elas estão mal, que elas estão derrotadas, que elas estão isso, elas estão aquilo. Então, queridos, o nosso papel, a nossa posição diante daquilo que o Eterno nos chamou para fazer, não é falar do monte, é falar ao monte, não é? É falar a nossa enfermidade, é ordenar que a nossa enfermidade saia, não é? É ordenar que aquelas coisas que estão trazendo prejuízo sobre as nossas vidas sejam completamente destruídas e aniquiladas. Não é falar do monte, mas é falar para o monte. Eu não tenho de falar das coisas que oprimem a minha vida. Eu tenho de falar para as coisas que oprimem na minha vida. Saiam em nome de Yeshua HaMashiach. Saiam em nome de Yeshua HaMashiach. Você não tem poder sobre a minha vida, porque o Senhor me deu autoridade para pisar sobre toda a obra do inimigo. E nada, absolutamente nada, pode me causar dano. A partir do momento que você... E outra coisa, queridos, algumas questões, como essa que eu falei para vocês de Coríntios, não é? De 2 Coríntios 2,14, quando eu comecei, porque eu ouvi dentro de casa, eu entrei em casa e eu ouvi uma voz, e eu sabia que era do Senhor Yeshua, eu ouvi uma voz dizendo claramente, graças, porém, dou ao Eterno, que no Messias sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu peguei esse texto, eu imprimi numa folha A4, cortei os cartõezinhos e esparramei pela casa toda. De modo que eu acordo de manhã, vou escovar os dentes, eu leio esse texto, eu estou lá trabalhando, eu olho para a parede e está esse texto, porque o Senhor me chamou para ser conduzido em triunfo. Qualquer outra coisa fora disso é mentira. Vai ter que ser dissipado. É um monte que precisa sair do meu caminho. Não é? Não sou eu que tenho que sair do caminho do monte. O monte tem que sair do meu caminho. O Senhor não falou para eu me desviar do monte. Ele falou para que eu dissesse ao monte, sai e lança-te no mar. Não é? Então, queridos, nós estamos muitas vezes só falando do problema. É só nós estamos dando manutenção ao problema. Eu e você, nós somos manutentores da palavra do Eterno. Quando eu comecei a citar essa palavra, queridos, essa palavra não estava incorporada em mim. Eu lia a palavra, eu ouvia o Senhor Yeshua falando. Então eu repetia porque eu tenho de ser como ele. Mas assim, eu falava, meu Senhor, eu estou tentando entender como é que eu vou ser conduzido em triunfo num tempo e todas as coisas. Falando do monte com ele. Imagina, eu falando do monte com ele. Mas, amados, à medida que eu ia pronunciando esse texto, lendo esse texto, interiorizando esse texto, trazendo esse texto para a minha vida, queridos, esse texto foi incorporado na minha vida. Qualquer coisa que não está dando certo, eu falo, isso daqui não vai durar. Isso aqui é um monte, tem que se lançar no mar, porque eu vou ser sempre conduzido em triunfo. E a fragrância do conhecimento do Eterno sempre vai ser mantida onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja, eu vou falar da palavra dele, eu vou levar a verdade dele, eu vou apresentar o que ele tem para a vida das pessoas. Porque eu fui chamada para fazer o bem. E você também, não é? Vamos ter pensamentos poderosos? Queridos, uma querida aqui disse o seguinte para mim, é importante eu trazer para vocês. Eu não sabia que preocupação é pecado. É pelo fato de não colocarmos nossa confiança em Hashem, é evidente, eu confio no que está me preocupando, não é? Então, eu confio naquilo que está me trazendo apreensão. Mas, Céu, a gente não atravessa situações graves, por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos a perda de um membro da nossa família. Isso não é uma situação grave? É uma situação grave, mas o meu olhar tem de estar no Eterno continuamente, porque eu tenho de confiar que Ele sabe o que Ele faz. Eu não posso discordar do Eterno. Eu tenho, aliás, um dos tópicos do capítulo 3 foi concordando com o que o Eterno pensa. Eu não fui chamada para discordar dele. Não é? A nossa preocupação, ela diminui o tamanho do Eterno. Muitas vezes, queridos, me vêm pensamentos de, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser... olha, como é que nós vamos enfrentar o próximo mês, ou como é que nós vamos... Queridos, isso não é problema meu, eu não sou autocomissionada. Eu não sou autocomissionada. Eu não estou só. E você saiba que você também não está só. E nós estamos orando por você também. Beijos no seu coração. Próximo encontro, capítulo 4. Fique na Shalom do nosso Pai.